isso estamos aqui. Por estamos aqui a declarar esse Senhor que adoramos a Ele. Você sentiu como é que é numa célula? É assim. A gente reúne o povo. Se tem instrumento a gente usa, se não tem a gente não usa. Tem célula aqui que nem usa instrumentos, né? Mas é quando a gente vai abrindo o nosso coração e entrando nessa presença preciosa do Senhor. É como se fosse um rio que começa a correr dentro da gente. E esse rio das águas do Senhor que começam a correr dentro da gente vai produzindo esse sentimento da presença preciosa dele no nosso meio. Por isso eu quero continuar adorando ao Senhor aqui junto com você e declarando que existe sim poder para salvar em Jesus. Por isso que nós declaramos isso em todo tempo, em todo momento. E se hoje você aqui veio com o teu coração aberto, mais do que já está sentindo esse mover do Senhor aqui, o desejo é que juntos, queridos, a presença do Senhor se faça real aqui, mais ainda, e a gente seja envolvido por aquilo que Ele também quer fazer nesta manhã, na sua vida e na minha vida, amém? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Isso move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com os meus medos, falhas e temores. Só você declarando assim: minha vida entrego para seguir teus passos, e a ti me rendo, Senhor. a ti me rendo. Amém. Agora com toda a sua força fale assim: eu sei que Cristo move as montanhas. Cristo Move as montanhas Ele tem poder e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus.
Aleluia. Você pode tomar assento. Amém. Ok. Hoje tá para emoções, né? Hoje você vai ver que a gente vai trabalhar com pouca luz. A gente está com um problema lá na nossa área elétrica, e para a gente conseguir trabalhar, então a gente teve que reduzir o consumo de energia, senão estava caindo toda hora. Então eles vão arrumar hoje à tarde, hoje à noite, eles vão estar trabalhando nisso. Então, se nós tivermos alguma queda, você tenha misericórdia, a gente vai continuar adorando a Deus, tá? Deixa eu dar uma outra dica. Nós temos todo um aparato voltado para as crianças aqui na igreja, porque nós entendemos que aquilo que a gente faz na igreja não é apenas um culto para os adultos, é para a família como um todo. Então a gente tem o berçário que funciona aqui até 2 anos. Marcílio, me ajuda aí, até 2 anos, né, Paulinho? 2 anos, o berçário, até 2 anos. Depois de 2 anos, no primeiro andar e no segundo andar. Então, para todas as crianças até 9 anos, acertei? Até 9 anos. Depois de 9 a 12 anos, lá no ginásio, com atividades especiais, tá? As crianças são bem-vindas aqui, não tem nenhum problema que elas fiquem conosco, mas a gente sabe que quando tem uma programação adequada para elas, né? Com a parte lúdica, com a parte de ensino e tal, a criança aproveita melhor um culto. Então, você precisa conhecer esse trabalho, levar, não é? Que vai fazer bem para o seu filho. Deixa eu apresentar aqui o livro dessa semana, Crise, uma oportunidade para Deus agir. Baseia-se no profeta Jonas, e do profeta Jonas tira mensagens de Deus para os momentos de crise. Segunda palavra que eu queria dar para você é sobre o relógio de oração. O relógio de oração é um projeto de que tenhamos aqui na igreja, durante a campanha que começa agora no mês de março, de oração, nós tenhamos a cada 15 minutos pelo menos uma pessoa da igreja intercedendo, orando pela vida das pessoas, pela igreja e assim por diante. Então você precisa se inscrever para a gente poder saber, né, se a gente conseguiu fechar as 24 horas. Você se inscreve lá no saguão de entrada, tem o pessoal da área de oração, de intercessão, que está fazendo esse cadastro. Você vai receber pelo e-mail motivos gerais de oração da igreja, e você vai estar podendo participar. Algumas pessoas dizem, só 15 minutos, pastor? Não tem problema, se quiser orar 1 hora, né, pega 4 módulos de 15 minutos, não é? Se você quer orar meia hora, 2 módulos, e assim sucessivamente. Mas o importante é que todos possam participar, e se pode, então esse é um tempo que é razoável, que você consegue, que uma criança consegue, que um adulto consegue participar desse movimento de oração. Outro assunto que temos aqui é que a igreja tem um centro de formação ministerial, tá? É quase como que um instituto bíblico aqui na igreja. Qual é o propósito? O propósito é preparar, não é, pessoas para exercerem o seu ministério aqui dentro da igreja. Ministério de liderança, ministério de missões, ministério de louvor e adoração. Acho que são esses 3 módulos, né? É isso mesmo? Liderança, louvor e adoração e missões, tá? Deixa eu fazer aqui, que minha cabeça já está ficando ruinzinha, né? Então você pode se inscrever, fazer a sua matrícula. Funciona 2 noites por semana, e você tem então 4 aulas durante a semana nas áreas ministeriais, e é uma bênção. Quantos já fizeram o CFM aqui? Levanta a mão, tem gente aqui? É bênção ou não é? Fala a verdade. Você recomenda? Né? Então, vale a pena. São formação de líderes. Nós temos 97% das pessoas que terminaram o CFM estão inseridas em áreas ministeriais da nossa igreja e exercem formalmente o ministério. Então a gente louva a Deus por isso, porque não é apenas uma formação. Você recebeu também esse documento aqui, né? Está escrito boletim, edição especial, né? O que é isso aqui? É a nossa
ficha de indicações. A cada 2 anos, a igreja abre, não é, uma eleição para que a gente possa ter aquelas pessoas escolhidas pelos irmãos, pela Assembleia, para nos ajudarem na condução administrativa da igreja. Então, na parte de trás dessa folha, você tem as áreas que serão indicadas. Na parte da frente, esse ano nós teremos também a indicação de diáconos, que vão exercer, que vão estar trabalhando na prova diaconal, que nós chamamos. Eles vão servir durante 3 anos, vamos ver se esse é o ministério que Deus tem para eles, se a igreja aprova, e se forem assim, serão consagrados a esse ministério diaconal. Alguns perguntam, mas o que é o ministério diaconal? A Igreja Batista ela tem 2 oficiais na igreja, não é? O pastor e os diáconos, os pastores e os diáconos. O que eles fazem? Eles compõem o ministério da igreja. Os diáconos auxiliam os pastores na visitação, na distribuição da ceia aos enfermos, não só aqui na igreja, mas também na casa das pessoas, na assistência social, no cuidado das famílias. Eles estão às portas nos domingos, não como introdutores, porque a igreja tem introdutores, mas como aquelas pessoas que estão lá, como se fosse um pastor, para estar vendo o que é necessário, conversar com alguém, orientar, encaminhar, orar com as pessoas. Então, esse é o ministério diaconal. A diretoria cuida da administração. Os diáconos cuidam do povo de Deus, do pastoreio do povo de Deus. Então há alguns critérios que a gente escolhe, que são critérios bíblicos, de espiritualidade, que essas pessoas precisam ter, está lá colocado na folha de frente. Você pode preenchê-la hoje, você pode levar para casa, pode preencher e trazer durante a semana. Até domingo que vem, essas folhas precisam estar entregues, para que a gente tenha tempo hábil para o processo de eleição, tá bom? Você pode entregar nas urnas que estão ali fora, no gasofilácio, nos cofres espalhados pela igreja, hoje, durante a semana, até domingo que vem. Queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 16, verso 16. Aí eu esqueci de falar do Summit, né? Summit, esqueci. Nós vamos ter aqui um evento maravilhoso, tá? Que é um evento de treinamento de liderança, que chama-se Summit. É uma videoconferência que acontece em 900 cidades do mundo, tá? E a gente tem o privilégio de participar desse congresso aqui. A vantagem de participar aqui, se não participar lá nos Estados Unidos, é que você tem tradução simultânea de todas as palestras. A gente vai, às vezes, para um congresso internacional, e se você não é fluente em inglês, você não consegue participar. Então você participa aqui na videoconferência e você tem essa tradução simultânea. Ele começa na outra semana, na quarta-feira da outra semana. Na quarta-feira vai ter a abertura do Summit. São 2 os preletores ao vivo que vão estar lá. Um deles sou eu, se Deus quiser, e o outro é o Deltan Dallagnol, que é um dos procuradores que está trabalhando na Operação Lava Jato, e ela vai falar sobre ética, sobre corrupção, sobre a postura do cristão. Então eu tenho certeza que vai ser coisa muito boa. Quarta-feira, entrada é franca, você pode vir sem nenhum problema. Durante a semana, quinta, sexta e sábado, o dia inteiro vai ser o congresso, você vai pagar uma taxa de inscrição de R$100, que pode ser paga em 10 parcelas de R$10 no seu cartão de crédito, tá? Que é para todo mundo poder fazer. Você vai fazer um investimento em você de R$10 por mês, tá? Para quê? A hora, isso. Começa às 19 horas, 19h30, obrigado, tá? Então 19h30, na quarta-feira da semana que vem, tá? Começa o Summit, quinta-feira 19h30, sexta-feira 19h30, sábado é o dia inteiro, tá? Não tem a noite, é o dia todo, tá? Vale a pena. Se você nunca fez, eu creio que
você vai ser tremendamente enriquecido com os preletores que vão estar nessa videoconferência, que é de alta qualidade. Bom, abriu a Bíblia aí, Deuteronômio 16, verso 16, diz assim: são estas as 3 ocasiões em que todo homem israelita deverá apresentar-se na presença de Deus, no lugar que ele tiver escolhido para nele ser adorado: a festa da Páscoa, a festa da colheita, a festa das barracas. Que ninguém vá sem levar alguma coisa para oferecer a Deus. Na outra versão diz que ninguém vá de mãos vazias, tá? Esse não é o único texto no Velho Testamento que aparece a expressão mãos vazias, né? E em relação ao culto. No Velho Testamento, o culto estava intimamente ligado a oferecer a Deus ofertas. As ofertas no Velho Testamento não eram necessariamente de dinheiro, tá? Até que a gente precisa entender, na comunidade agropastoril antiga, o dinheiro era usado em ocasiões extremas. E durante alguns trechos da Bíblia, a gente vai ver que não havia moeda. O que havia como dinheiro é o pesar a prata, pesar o ouro, que era usado como moeda universal, vamos dizer assim. Mas no dia a dia, você levava ofertas ao templo, que eram os cereais, que eram o azeite, o trigo, era o pão, não é? Era interessante, se você olhar, tem ofertas, não é? Do vinho derramado, o animalzinho que era oferecido como sacrifício no altar. E na Bíblia vai dizer o seguinte: ninguém vá ao templo sem levar alguma coisa, porque a expressão do culto era materializada nessas ofertas. Jesus ensinou que a nossa adoração é feita em espírito e em verdade. Nós nos conectamos a Deus Pai através de Jesus, pelo nosso espírito, pela nossa alma conectada com Ele, e assim vai. Mas há momentos que a gente tem que materializar isso, concretizar a nossa adoração, e as ofertas são expressão concreta da nossa adoração, determinam a prioridade que é dada a Deus, e determinam também que Deus é Senhor de todas as áreas da nossa vida. Então, por isso no Velho Testamento, era quase não prestar culto se você não levava alguma oferenda para Deus, não necessariamente dinheiro, mas alguma oferenda para Deus. Eu me lembro de uma ocasião que numa dos dias da oferta, veio uma criancinha aqui na frente e colocou no gasofilácio a chupeta. Foi tremendo. E aí eu achei tão bonito que eu falei: gente, olha que coisa preciosa, porque entregar chupeta, fala a verdade, é coisa séria, tá? Foi tão bonito que aí um irmão disse: eu vou comprar a chupeta, né? E vou transformar isso em recurso. Mas o que eu queria dizer é: não vá de mãos vazias, né? A chupeta significava muito mais do que dinheiro, era consagração a Deus de algo valioso. Que a gente possa consagrar ao Senhor a nossa alma, a nossa voz, o nosso talento, o nosso tempo e também os nossos recursos, e que isso não nos seja pesado, seja louvor e adoração a Deus. Você sabe que a gente está numa campanha para poder fazer a escada de incêndio, conseguir o alvará de funcionamento, o CVCO aqui da igreja, que é a certidão que concluímos a obra. Falei para você que nós recebemos uma oferta especial de R$88 mil, uma bênção de Deus para esse fim. Nós vamos precisar de mais 60 mil para terminar toda a obra, que vai fazer a escada e todo o pavimento que precisa ser feito lá no fundo está na terra,
e tem desnível, tem que fazer escadaria até que haja saída aqui para frente. Então não adianta só ter a escada, ele vai sair pela lateral, vai até a frente, então vai gastar mais 60 mil. Nós levantamos uma oferta domingo passado para esse fim, levantamos mais ou menos 20 mil reais, ainda falta 40 mil, mas louvado seja Deus que a gente já tem quase tudo, não é? E eu queria desafiar você a participar hoje também dessa oferta especial. Então, se você veio preparado, entrega o seu dízimo, a sua oferta. Se você pode, nem que seja chupeta, não é? Louva o Senhor com aquilo que Deus tem dado a você. Adoremos ao Senhor. Nosso Pai eterno, de tudo é criado. Você poderia se colocar em pé e levantar sua poltrona? Fica mais fácil para as pessoas se locomoverem, transitar. Santo Espírito, seu Filho enviou, Jesus Salvador. Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, o grande Trino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Defensor, sofreu na cruz por mim, perdoado, desceu aos densas trevas, mas hoje em glória está, nos altos céus. eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, no grande Trino Deus, meu Cristo ressurreto, aos céus me levará. Ó sim, eu creio em seu nome, Cristo. Creio em Jesus. Sobre a morte és vencedor. Só tu és o Senhor. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, Jesus. Sobre a morte és vencedor. Só tu és o Senhor. Eu creio em Deus, o Pai. Eu creio em Deus o Pai. No grande Trino Deus, aos céus me levará. Ó sim, eu creio em teu nome, Cristo. Eu creio em Deus o Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, em Cristo ressurreto, Aos céus me levará. eu creio em teu nome.
aqui, ó. Quem foi que entregou a chupeta aqui? Está aqui? Vem cá com ela para a gente agradecer a Deus pela vida dessa criança. Como é que ela chama? Cecília, é isso? Vem cá com a Cecília, que entregou a chupeta. Sobe aqui, vem aqui, vê se dá para subir aqui para a gente orar por ela. Vem cá. Vai dar certo, sim. Vamos ver. Dá para ela ver de novo a chupeta aqui, já viu, né? Vai querer de volta a chupeta dela, viu? Mas se ela quiser eu devolvo, não tem problema não, né? Mas foi bonito, só o fato dela trazer a chupeta aqui já valeu a pena. Louvado seja Deus pela vida da Cecília. Vamos orar por ela, agradecer a Deus, não é? Quero agradecer a Deus por você, viu, Cecília, pela tua chupeta que está aqui comigo. Está olhando feio para mim aqui. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer de todo o meu coração pela vida da Cecília, da sua mãe, da sua avó, dessa família tão bonita que nós amamos tanto. E por esse gesto, Senhor, tão bonito, que envolveu o coração dela e de todos aqui. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor a guarde, e que, Senhor, a entrega desse bem tão precioso para ela possa significar o coraçãozinho maleável de entregar a sua vida para Jesus, porque o mais importante é a nossa vida na mão do Senhor. Derrama a tua bênção, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, viu, Cecília? Tá? Que Deus abençoe, viu? Você pode sentar-se, querido. Ela não pediu de volta não, ela olhou feio, mas não pediu de volta. Está aqui. Louvado seja Deus, né? Salmo 23 é o salmo que eu quero meditar com você nessa manhã. Salmo tão conhecido, né? Foi o primeiro salmo que o primeiro trecho da Bíblia que eu me lembro que eu decorei, não é? E eu era bem pequenininho e eu me lembro que eu ficava todo feliz em recitar o salmo. Eu pertencia a uma igreja que era relativamente pequena e então a gente tinha mais assim oportunidades. Então de vez em quando eu pedia para recitar o Salmo 23 e ela lá na frente recitava. A palavra do Senhor vai dizer assim, diz assim, e eu escolhi colocar aqui o texto que eu decorei quando era pequena, a mesma versão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta semana eu recebi um recado do pastor Nácia, que está lá no Canadá, no WhatsApp, uma mensagem de voz, onde ele falava de um sonho que ele teve comigo, e nesse sonho ele lia para mim esse salmo. Então, já que ele sonhou, ele falou, eu vou ler, não é, esse salmo, e leu não o salmo todo, mas alguns versículos desse salmo. E esse salmo acabou virando essa semana no tema da minha meditação. Sabe quando você fica com um texto na cabeça todo o tempo, né? E a gente começa a meditar na palavra de Deus, né? E aquele texto volta e a gente pensa outra vez e pensa de novo. E hoje eu queria trazer uma mensagem para vocês dessa meditação na minha alma, tentar expor as respostas de Deus que eu pude perceber nesta palavra. Mas antes é preciso que você entenda um pouquinho o contexto desse salmo. Alguns comentaristas creem que esse salmo foi escrito no final da vida do rei Davi,
já na sua velhice. E de uma maneira pictórica, cheia de imagens da sua juventude como pastor de ovelhas, ele vai refletir a sua vida em comunhão com Deus. É um cântico de fé, porque os salmos eram cantados como hinos. É uma celebração da sua comunhão com o Senhor. Por isso eu queria hoje olhar para esse salmo a partir das imagens que estavam na mente de Davi quando ele escreve esta poesia. A primeira imagem que está na mente de Davi está nessa expressão: o Senhor é o meu pastor. O que ele está escrevendo aqui é um pouquinho diferente daquilo que a gente diz como Senhor, né? A gente usa a palavra Senhor de uma maneira corriqueira, Senhor fulano, Senhor Beltrano, né? Ela é um modo de tratamento, mas a palavra que está aqui é Iavé, Javé, aquele Deus do pacto, aquele Deus que se revelou a Moisés e disse: eu sou o que sou. Esse Deus é o meu pastor. E se Ele é o meu pastor, o que é que eu sou? Eu sou ovelhinha dele, só isso. Eu sou ovelhinha dele. Alguns anos atrás, uma garotinha, ela estava com os seus pais numa loja e viu uma ovelhinha pequenininha e disse para a mamãe, não é, para o papai: eu quero essa ovelhinha. E ele: mas para que você quer a ovelhinha? Ele falou assim: não, eu quero dar para o pastor Pascoal, porque essa ovelhinha sou eu e ele é o meu pastor, né? Aí a mãe não comprou só a ovelhinha, né, dela, falou: então eu vou comprar o papai e a mamãe, porque ele é pastor também. Então comprou 2 ovelhinhas maiores e uma pequenininha. E isso fez com que, depois que eu contei isso algumas vezes, algumas outras pessoas vêm e me dão uma ovelhinha de presente, né? E eu tenho ovelhinha de todo tipo lá na minha sala. Tem uma até grandona assim, que fica no meu pé. E algumas pessoas chegam na minha sala e dizem: pastor, você está com um cachorro aí? Eu falei: não, é uma ovelhinha que está aqui, né? Mas essa sensação da criança é que ficou para mim na minha mente como uma expressão daquilo que Davi estava dizendo. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o meu pastor, e eu sou ovelhinha dele. Só isso, eu sou ovelhinha dele. É interessante que eu creio que na mente de Davi a imagem era das ovelhas, e ele chamando as ovelhas pelo nome, e elas sabiam que elas pertenciam ao pastor, por isso elas conheciam a sua voz e vinham na sua direção na medida em que ele chamava. Essa semana eu vi um vídeo muito interessante sobre essa questão. Eu queria que você visse esse vídeo junto comigo. Se funcionar. Ah, entrou. One more time.
É incrível, não é? Pode chamar, mas se você não é ovelhinha e se você não é o pastor, não é, dessa ovelhinha, não vai ouvir. É interessante que eu acho que era isso que estava na mente de Davi. O Senhor é o meu pastor e eu sou ovelhinha dele. É interessante que algumas dessas ovelhinhas, elas tinham um sentimento tão forte de pertencer, que elas chegam perto do pastor, algumas delas, e ficam esfregando o corpo na perna do pastor, só para receber um carinho, porque elas pertencem ao pastor. É nesse contexto que Davi está se olhando, e ele está dizendo: eu sou ovelhinha do Todo-Poderoso, e Deus é o meu pastor, e é Ele que tem o direito de me conduzir pela vida, porque nele eu confio. E a grande beleza retratada nesta imagem é o significado do pastoreio. Eu sou dele, mas ele é meu. E a pergunta que fica é: quem é o seu pastor? Há muita gente que está procurando na sua vida esse sentimento de pertença, esse sentimento de identidade, esse sentimento de conexão. E às vezes a gente está procurando no lugar errado, porque a única pessoa que pode dar esse sentimento de maneira plena à nossa alma é o Deus Todo-Poderoso. O lugar de Deus na nossa alma é insubstituível. A família é alguma coisa tremenda, ela é importante, ela é maravilhosa, mas sabe, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos não vão te dar esse sentimento que só Deus pode dar no seu coração. E tem muita gente batendo em portas que não vão preencher a alma. Por isso a gente tem que aprender: o Senhor é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, eu sou ovelhinha dele, e se eu sou ovelhinha dele, nada vai me faltar. Quem preenche a tua alma? Se você está colocando em pessoas, você vai se frustrar. Se você está colocando no sucesso da tua vida o sentido do pastoreio, você também vai perceber que o seu coração é insaciável. Se alcança alguma coisa, alguns minutos depois já passou. Você já viu, por exemplo, uma criança, você dá um presente para ela, um brinquedo novo, dura 2 dias o interesse da criança, depois vai para o fundo do baú, não é? Porque já perdeu a graça. Mas não é só a criança, a gente também. A gente conquista alguma coisa, celebra, festeja, daqui 3 dias, 1 semana, a gente está correndo atrás de outra, porque aquilo já passou. O Senhor é o meu pastor, e a bênção de pertencer a Ele, de ter identidade com Ele, é única. Ninguém preenche o vazio de Deus na nossa vida. Eu creio que nessa altura da vida, Davi estava olhando para isso, pensando nas suas conquistas, pensando em tantas coisas, e ele vai pensar assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por isso a segunda imagem é justamente essa expressão: nada me faltará. Ela é uma decorrência da primeira, porque Davi sabia que se uma ovelha não estiver desgarrada, se ela tiver um pastor, nada vai faltar para essa ovelha, pois é o pastor quem supre as suas ovelhas, é ele quem procura lugar onde elas possam se alimentar. Naquele tempo, o pastor não era dono de terras, onde ele tinha um pasto que era dele. Eles tinham um pastoreio nômade, especialmente na região que Davi vivia, a região próxima do deserto da Judéia.
E o que o pastor fazia? Ele ia procurar naquela região locais onde havia pasto. Então ele ia descobrir onde tinha um pasto, levava aquelas ovelhas até lá. Geralmente esse era o lugar onde havia pasto e água, não é? E aí então elas se alimentavam, acabava o pasto daquele lugar, ele mudava de lugar. E essa busca pelo pasto envolvia, às vezes, caminhar quilômetros de distância, porque eles iam fazendo um rodízio nesses pastos, e os vários pastores iam peregrinando dessa forma, até que encontrassem um alimento necessário para todas as suas ovelhas. Então ele dizia assim: olha, se a ovelha tem um pastor, nada vai faltar, porque ele vai achar o pasto para ela. Se ela tiver que beber água, pode ter certeza, o pastor sabe onde tem as fontes. Se os lobos estiverem rondando o rebanho, pode ficar tranquilo, porque o pastor vai protegê-las. Se ela se machucou, pode ter certeza que o pastor é quem vai curar, vai trabalhar e vai tratar as suas feridas. Se ela se enroscar nos galhos, porque era muito comum isso, não é? Naquelas regiões, os galhos secos, os espinhos, a lã se enroscava e a ovelha morria de fome, de sede, se ela não tivesse um pastor que fosse lá desenganchar. Mas se a ovelha tem um pastor, nada vai faltar. E quando a ovelha fica incapacitada, é o pastor que carrega a ovelha nos seus ombros e que conduz essa ovelha na direção, no caminho que deve ir. Outra vez eu creio que Davi se viu como uma ovelhinha, a ovelhinha do Todo-Poderoso. E ele estava lembrando de quantas vezes ele foi suprido por Deus como essa ovelhinha. Eu creio que Davi pensou do momento que ele estava fugindo de Saul, por exemplo. Ele foi ungido rei pelo profeta, era um moço, um jovem ainda, o reinado dele viria muitos anos na frente, mas Saul ficou sabendo disso e queria matá-lo, e ele teve que se esconder, e se escondia nas cavernas. Mas quem supria? Era o Senhor Todo-Poderoso. Teve uma época que a perseguição foi tão intensa, que não havia lugar para ele em Israel, e sabe onde é que ele foi se esconder? Na cidade do gigante Golias que ele tinha matado. Se tinha uma pessoa odiada naquela cidade, era Davi, e o único lugar que ele achou para ficar era nessa cidade, e ninguém tocou nele, porque o Senhor era o seu pastor, e nada faltou. Ele estava lembrando dessas imagens ao longo da sua vida, e ele estava dizendo: olha, eu aprendi essa lição para mim. A grande lição é que o Senhor é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, nada me falta. E aí não importa se eu estou no meio do deserto, ou se eu estou nos prados verdejantes, o que importa é saber que Ele está ao meu lado, e se Ele está ao meu lado no tempo certo, Ele vai me suprir, Ele vai cuidar de mim, Ele vai me amparar, Ele vai me consolar, Ele vai curar, Ele vai manifestar a sua graça. Nós estamos sonhando em fazer aqui na igreja uma escola de oração. Estou orando a respeito disso junto com o Ministério de Oração, para a gente aprender a orar, né? Há muitas maneiras diferentes de orar, e uma das maneiras que a gente tem para orar é orar a palavra de Deus. Há momentos na nossa vida que a gente não sabe nem como orar, fala a verdade. E aí então Deus coloca diante de nós a sua palavra, e a gente pode repetir para o Senhor as suas promessas, e a gente pode dizer como Davi disse: o Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Diz comigo aqui: o Senhor. Olha, quando a gente ora a palavra, a gente coloca essa palavra no meio das circunstâncias da vida. Pensa em alguma circunstância da tua vida em que você precisa sentir Deus como seu pastor, e sentir que o seu pastor está cuidando de você, mesmo que você esteja no deserto. E aí você não entende nem o porquê, nem o para quê, nem como, nem onde, nem de que jeito, mas você vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio que as cenas estavam na mente de Davi, e a próxima cena vem no verso 2, onde ele diz assim: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E nessa próxima imagem, Davi vê aquelas ovelhinhas que chegaram no pasto, depois de passarem pelo deserto da Judéia. Elas chegam num lugar que tem água, eles chegam num lugar que tem pasto, provavelmente logo de cara ela come alguma coisa, bebe água, e depois o que ela faz? Ela deita, e ela descansa naquele lugar. Ela deita e descansa, e não importa o que está acontecendo, ela fica lá tranquila. Você já pegou um bebê no colo e tentou fazer dormir? É interessante, né? Eu tenho um neto agora, de vez em quando eu pego. Eu confesso que fazer dormir ainda não consegui. Eu gosto de fazer agitar, mas não dormir. Mas é interessante porque você pega no colo, né? E o bebê, ele vai se largando assim, devagarinho. Aí quando ele percebe, pelo menos o meu neto, quando ele percebe que vai pegar no sono, ele levanta, quer fazer alguma coisa, presta atenção em outra coisa, porque ele sabe que se ele se largar no colo, ele vai dormir. Mas quando ele consegue se largar e ele dorme, não tem figura mais gostosa, mais bonita, né? Está lá no teu braço, quentinho, gostoso, aconchegado, sereno, protegido. É uma tentação que você quer logo dar um monte de beijo, não é verdade? Eu fico imaginando esse sentimento nessa figura que Davi está dando das ovelhinhas deitadas no pasto. É como se elas naquela hora tivessem tão seguras como um bebê nos braços do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, que podem descansar e dormir. Às vezes na nossa vida, a nossa grande dificuldade é descansar nos braços de Deus, e a gente, como aquela criança, quando parece que vai descansar, se agita outra vez, sei lá por quê, mas não consegue descansar. Eu tive um professor que ele contou essa história em classe. Disse que ele foi dar uma palestra num determinado lugar, e tinha um cidadão que sentava bem na frente, e ele estava falando coisa séria, e o cara dando risada dele o tempo todo, e aquele negócio já estava irritando, né? Esse negócio do cara dando sorriso meio esquisito para ele. Chegou num determinado momento, esse senhor falou para ele assim: eu quero conversar com você. Ele falou: pode falar. Não, eu vou marcar um horário, porque o assunto que eu tenho que falar é particular, é muito sério. E ele ficou meio assim, esse cara dando risada de mim o tempo todo, quer falar assunto sério comigo, o que é isso? Mas marcou o horário. Quando chegaram lá, ele botou uma cadeira aqui, outra na frente, um de frente para o outro. Senta aqui, sentou. Hoje eu quero admoestar você. Ele falou: rapaz, você nem me conhece, você quer me dar bronca? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, que negócio é esse? Não, porque você é um workaholic,
um viciado em trabalho. Falou: rapaz, você não me conhece, como é que vai saber falar que eu sou um workaholic? Não, você é. Quer ver? Vamos fazer um teste? Você não consegue ficar 5 minutos quieto aqui, sentado nessa cadeira, conversando, sem falar comigo, e sem fazer nada. Aí ficaram, e o homem dando risada da cara dele assim, mas não deu 1 minuto, ele já começou a se movimentar e falar outra vez. Está vendo? Eu vim aqui para dizer para você, que não adianta você correr, que não adianta você estar trabalhando do jeito que você trabalha, até para servir a Deus, porque o que você mais precisa é descansar nos braços do Senhor. E que talvez uma das coisas que você mais precise é sentar numa cadeira, começar a conversar com Deus, e se for o caso, dormir no colo de Jesus. Porque descansar nos braços dele é ter tamanha intimidade e segurança, que se você estiver cansado, se sentir acolhido nos braços dele. Eu acho que Davi estava olhando para aquela cena na sua mente, das ovelhas no pasto, descansando, e eu creio que o que ele queria ensinar para a gente era isso. Há momentos na nossa vida, que a gente tem, antes de qualquer coisa, de se deixar ninar por Deus, ser abraçado por Ele, e não ficar levantando o pescoço como se a gente fosse tentar, como uma criança, levantar e se apegar a outras coisas, simplesmente desfrutar da segurança que é descansar na graça, no poder de Deus. Enquanto eu meditava nisso, veio na minha mente esse hino, que eu queria que você cantasse comigo. É o hino 330 do HCC, um hino antigo, que diz: que consolação tem o meu coração descansando no poder de Deus. Quem conhece esse hino aqui? Levanta a mão. Ah, muita gente. Então canta aqui com a gente. Consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus, tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus, tenho paz e amor junto ao seu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus, não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus,
A grande lição é que só no Senhor há descanso e segurança. E aí não importa o tamanho da jornada, não importam as dificuldades passadas, porque agora, diante dos olhos do pastor, deitado nos pastos verdejantes que ele providenciou, posso descansar seguro. O que Deus falou muito ao meu coração essa semana é que não adianta a gente tentar, na ansiedade da nossa alma, buscar soluções. Se você for parecido comigo, você vai sempre querer ter o plano A, B, C, D, E de tudo, não é? E aí a gente fica sempre prospectando o futuro. E queridos, toda vez que a gente prospecta o futuro, a gente entra em angústia, entra em aflição, entra em desespero de alma, não é? E nesse contexto, a gente precisa aprender a descansar no poder de Deus. E quando a gente descansa no poder de Deus, a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração. A grande lição é: pula no colo do Senhor Jesus, porque só Ele tem o controle de todas as coisas. E se você está no meio do deserto, vai seguindo, segue com Ele, porque Ele é o seu pastor. E se Ele é o seu pastor, nada vai faltar. Isso está conectado com essa próxima imagem que vem aqui. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi rememora em sua mente como ele, pastor, guiava as suas ovelhas. Eu não sei se você viu no finalzinho reparou no finalzinho desse vídeo, né, que o pastor entra no pasto. E aí ele começa a andar no pasto, e as ovelhas começam a segui-lo. Normalmente, o pastor, ele vai à frente do rebanho. E normalmente, o rebanho tem uma ovelha guia. Essa ovelha guia, ela corre para ficar bem pertinho do pastor. E ela vai andando do ladinho dele. E todas as outras ovelhas vão atrás. E aí, Davi estava pensando nessa imagem. O pastor não somente, ele me leva aos pastos verdejantes, mas ele me guia pela vida. A ovelha é um bicho tão medroso e burro, me perdoe, né? Mas é um bicho tão medroso e burro, que se ela ficar do lado de um rio, ela morre de sede, porque ela vê o movimento da correnteza e tem medo de beber a água. E aí o pastor que guia as águas tranquilas, ele vai até a beira daquele lugar e diz: vem, pode beber. E aí ela tem coragem. Algumas vezes o pastor tinha que entrar dentro da água, e aí a ovelha via que ele estava ali dentro da água, ela ia lá beber. E é isso que Davi está dizendo: olha, o Senhor é o meu pastor, Ele está me guiando aos pastos verdejantes, mas Ele também está me mostrando os remansos da água tranquila. É Ele que me dá segurança. Nesta figura, há 3 coisas que Davi queria que entendêssemos no pastoreio do Senhor. A primeira delas: não seja uma ovelha burra que morre de sede do lado da água. Mas para isso você tem que deixar o Senhor guiá-lo, porque Ele sabe onde está levando você, e Ele está indo à sua frente.
Por isso não empaca no meio do caminho, segue o Senhor. Segunda coisa, você como ovelha não pode se sentir aviltado por ser guiado. Às vezes nós não queremos ser guiados por Deus porque achamos que estamos perdendo a nossa independência. Eu me lembro de uma pessoa que disse para mim assim: pastor, eu não oro por mim não, eu só oro pelos outros. E eu disse: por que não? Não, minha vida está boa, eu só oro pelas pessoas. Eu disse: que bênção que você está perdendo, porque Deus é seu Pai e Ele está doido para ouvir a sua voz. A gente não está sendo aviltado por ser guiado por Deus, ao contrário, a gente está sendo abençoado por ser guiado por Deus. E isso porque a mansidão é a maneira de Deus nos conduzir, é o amor dele que nos constrange a segui-lo. Tolice é perder a bênção de ser guiado pelo Todo-Poderoso. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que quando Ele me guia, eu posso e vou chegar no lugar em que posso ser saciado, as águas tranquilas, aquelas que de fato podem saciar a minha sede. E essas são as águas do ensino do Senhor, essas são as águas do derramamento do Espírito sobre a nossa vida, essas são as águas da suavidade, da graça de Deus que se derrama sobre nós. Estas são as coisas que o desejo do Senhor quer produzir na sua vida. Ele quer ser aquele que guia você às águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor. Diz comigo: o Senhor é o meu pastor. Hoje eu queria orar com você. Queria orar com você porque a gente precisa orar a palavra e aplicar essa palavra à nossa vida e deixar Deus ser o Deus da nossa história e guiar-nos pelos caminhos da vida, pular no colo de Jesus e descansar, beber da água da sua fonte, deixar a palavra de Deus saciar a nossa sede. Eu fico imaginando Davi, velhinho, lembrando a sua história e escrevendo uma canção, talvez a mais bonita canção que ele escreveu, porque nela ele se vê como ovelhinha do Deus Todo-Poderoso. Por isso eu queria convidar você, fica de pé agora para a gente orar, e a gente vai buscar a face do Senhor juntos. Quem não precisa orar essa oração? Fala para mim. Tem alguém aqui que não precisa orar? Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu quero orar essa oração. Orei essa semana toda essa oração, e quero orar com você essa oração. E queria pedir para você aplicar agora essa palavra às circunstâncias da tua vida. O que é que está acontecendo? Como está acontecendo? Onde está acontecendo? Quando está acontecendo? Porque o Senhor continua sendo o seu pastor em todas essas circunstâncias. Quando você está no vale escuro, como ele vai falar, quando você está com a alma aflita, como esse texto vai falar, não importa, o que dá-nos segurança e firmeza é saber que Ele é o nosso pastor. Vamos orar juntos? Pai querido, nós estamos em pé na Tua presença, e nós queremos Te dizer: somos ovelhinhas do Senhor.
Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eterno, imortal, real. Nós somos só ovelhinhas, amedrontadas às vezes, aflitas outras, perdidas, morrendo de sede com água do lado. Somos só ovelhinhas, mas que bom que o Senhor é o nosso pastor. Por isso, Pai, não queremos ser ovelhas desgarradas do teu rebanho, nem queremos ser aquelas ovelhas que teimosamente querem furar a cerca e fugir. Nós queremos ser ovelhinhas do Senhor, ouvir a tua voz, ser guiado pelos teus passos, poder descansar nos pastos verdejantes, encontrar as águas tranquilas que saciam a nossa alma. Por isso eu quero te pedir, Senhor, vem e derrama o teu Espírito sobre o teu povo, Espírito de poder e consolação, Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito, Senhor, de ânimo e força, Espírito que ilumina a mente e a alma e nos dá direção. Guia-nos, Senhor, e abençoa-nos, e que essa paz e essa bênção não fique só conosco, mas que possamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos queridos, a bênção que é sermos ovelhinhas do santo e bendito pastor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você e vamos encerrar esse culto cantando essa canção, né? Que fala que a gente pode descansar nos braços do Senhor. Se hoje você chegou aqui aflito, essa palavra foi para você também. Descansa nos braços do Senhor. As mãos com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, amém, podemos descansar, amém.
Amém. Como ovelhas no braço do pastor, amém? E a gente sai daqui com esse sentimento hoje, né, queridos? Eu queria orar junto com você, vou chamar o pastor Marcílio para orar com a gente aqui. Convidar também o pastor Alvo, chega aqui, pastor Alvo, o senhor, sua esposa. A gente quer agradecer a Deus por este casal. Sei que aqueles que participam aqui no momento de oração, todos os dias, às 6 horas da manhã, o pastor Alvo está aí firme, conduzindo esse tempo de oração aqui na igreja. E eles estão completaram essa semana 40 anos de casados, né? E a gente quer agradecer a Deus pela vida deles. E esse foi uma semana de festa, 40 anos de casado e 70 anos de idade. E está aí firme. E se você é daqueles que também gosta de levantar cedo, você pode vir aqui para a igreja todos os dias, 6 horas da manhã. Ele está aqui conduzindo o tempo de oração que acontece aqui na igreja. A gente quer agradecer a Deus pela vida dele. O pastor Marcílio vai nos conduzir nesse tempo aqui. Que bom, parabéns, né, querido? Essa família é uma bênção, né? Você que participa das reuniões de oração às 6 sabe quanto Deus tem usado a vida do pastor na nossa vida como igreja. E é uma bênção ter vocês aqui. Parabéns por essa família linda. E a gente já participou da festa junto, estamos só dando continuidade agora, né, pastor? Que coisa boa. Se você concorda em pedir a bênção de Deus para eles, né, agradecendo a Deus, então estende tua mão para cá na direção dessa família querida. A gente quer orar por eles. Você também pode participar conosco hoje no culto em italiano às 5 da tarde. Nós vamos ter os nossos missionários que estão na Itália, o pastor Luiz Moreira e o pastor Fernando Pazzi, ministrando para a gente aqui. O culto acaba às 6:30 da tarde. Você ainda consegue vir para o nosso culto das 19 horas. Então você é nosso convidado para isso. E assim a gente vai seguindo como igreja, né? Mas vamos orar nesse tempo final, agradecendo a Deus pela vida deles. Pai querido, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. E junto com essa família, nós reconhecemos a bênção do Senhor na nossa vida, Tua condução, Teu senhorio. E agradecemos, Deus. Agradecemos pelos 40 anos de casamento. Obrigado pelas dificuldades, mas pelas alegrias e pelas vitórias, por tudo aquilo que o Senhor é e fez, faz e ainda fará na vida dessa família. Juntos como uma família espiritual, nós concordamos em pedir que o Senhor continue a estender a tua mão de bênção sobre eles, e que muitos anos ainda venham pela frente, para a glória do Senhor, servindo ao Senhor com alegria e sendo uma bênção por onde passam, como tem sido até aqui. Obrigado, Deus. Conduz a vida deles. Obrigado pelos 70 anos também de vida do pastor Alvo, e que novos sonhos venham, e que outras realizações aconteçam com a tua aprovação, com a tua condução, com a tua bênção. Pai querido, todos nós terminamos o culto hoje dizendo: obrigado, Senhor, porque Tu tens sido o pastor da nossa alma. E vamos começar a semana, talvez agora mais intensamente nesse ano, depois de férias e feriados, queremos começar guardados por Ti, sabendo que o Senhor vai conosco. Nos despediremos da comunhão, talvez uns com os outros, neste culto, mas sabemos que o Senhor vai conosco, e por isso descansamos o nosso coração e a nossa alma nas Tuas mãos. Recebe, Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa alegria, e continua, Deus, a conduzir esse Teu povo, os que estamos aqui, aqueles que não podem estar. E hoje a Cleusa nos pediu especialmente para levantar um clamor por ela, e assim fazemos neste fim de culto. Que o Senhor a abençoe, ó Deus, que o Senhor guarde ela ali, assim como ela tantas vezes fala, que o Senhor afofe a cama dela, onde ela está, que a Tua presença poderosa, ó Deus, possa ser percebida, e que aquele Teu plano tremendo, maravilhoso, se realize na vida dela, do nosso pastor, de toda essa casa, e todos aqueles que hoje têm o seu coração aflito. Deus, acalma, que a Tua doce voz seja aquela que é ouvida na alma, e que a Tua condução seja sempre suficiente, porque o Senhor diz que o Senhor é suficiente para cada um de nós. A Tua graça nos basta. Então, que o amor de Deus,
o nosso Pai, a direção e as consolações do Espírito Santo de Deus e a graça de Jesus estejam com todos nós que estamos aqui, os que não estão, com teu povo todo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Vai na paz do Senhor Jesus, tá bom?